A gente sabe, né, você falando aí de identificação de sinais, o quanto que o MChat é uma ferramenta importante para que a gente possa fazer isso com assertividade, né? Eh, eu queria que você contasse um pouco para a gente o que que é relatado em relação às principais dificuldades na aplicação deste questionário. Assim, o que que o médico enfrenta em relação a ouvir a família, fazer com que a ferramenta seja aplicada da melhor maneira, observar de maneira simultânea aquela criança que está ali no consultório, não só no consultório, mas também em outros serviços de saúde. Então, vou aproveitar para fazer duas perguntas numa só. E quando o médico encontra sinais de risco numa criança que foi ali por um outro motivo, qual deve ser a conduta? O que que eles relatam para você? É interessante que muitas situações eu estava atendendo crianças, ensinando meus alunos da faculdade de medicina, e a criança veio porque estava resfriado, porque estava com uma dor na barriguinha, e ali eu identifiquei que essa criança tinha sinais de autismo. E assim a gente conseguiu transformar a vida dessas crianças. Então, o que eu clamo hoje para que os médicos prestem atenção nessa questão do aumento da prevalência. Hoje a prevalência é uma criança para cada 36, segundo o CDC. Então, a criança que está indo aí no consultório para avaliar a dor na barriga, a febre, a dor de cabeça, o vômito, o narizinho entupido, a garganta inflamada, ela também precisa de ter esse olhar amplo, porque muitas vezes é só essa consulta que ela está buscando o médico. E é ali que a gente consegue, claro que não é o objetivo na consulta de urgência, fazer uma triagem completa, mas você sabendo e você entendendo, dominando os conhecimentos, você vai conseguir identificar muito mais rápido e depois vai marcar um outro momento para fazer uma avaliação formal do desenvolvimento dessa criança. Então, isso é muito importante, não deixar perder essas crianças, organizar bem esses atendimentos, acolher a família e dar suporte. Excelente. Ô, doutora Liu, e aí a gente passando aqui, né, dos sinais de risco para o autismo, da aplicação formal de instrumentos que têm sua validação científica, a gente chega também nos desafios em relação a dar o diagnóstico, que você citou aqui que o pediatra formado, ou seja, que tenha uma formação, que foi capacitado especificamente em relação àquele transtorno, pode também dar o diagnóstico. No momento do diagnóstico, imagino eu, que são muitas incertezas, tanto em seguir, né? Eu vi esses dias um comentário de uma pessoa dizendo assim: ah, mas está lá no DSM, é só seguir os critérios Uhum. diagnósticos, como se fosse assim: olha, eu vou ler, A olho a receita de criança bolo. e enfio uma verdade, um discernimento goela abaixo lá na família. Eu queria que você contasse para gente assim os desafios que o médico, né, tanto na sua prática, quanto também na sua prática de professor, ao formar outros médicos, o que é que eles relatam, assim, em relação aos desafios, tanto na comunicação do diagnóstico sendo feito de maneira humana, como também em discernir, né, porque embora tá ali no DSM, a gente vê que a prática clínica, quando que a gente pode confundir autismo, TDAH, um transtorno específico da fala, uma baixa em relação aos estímulos que podem trazer prejuízos na interação. Então, o que que você pode dizer para a gente relacionando esses 2 lados? Uma criança não é uma lista de tópicos escritos em um livro de diagnóstico. Não, uma criança é um ser integral. Toda vez que você vai avaliar uma criança para pensar em um diagnóstico de transtorno, como o transtorno do espectro do autismo, o TDAH, você precisa de entender quem é essa criança, qual é a rotina dessa criança, como que ela vive no dia a dia, quais são as dificuldades, quais são os atrasos, quais são os dons, quais são as diferenças na forma que você espera, segundo realmente avaliações formais, de acordo com escalas validadas internacionalmente. Então, os critérios do DSM, eles são sim a base para a gente dar o diagnóstico, e eles têm que ser seguidos. Mas a criança, ela tem que ser vista dentro do seu contexto pessoal, familiar, social, religioso e como um ser individual. Então, para que a gente chegue no diagnóstico dessa criança, a gente precisa de se conectar, ter a magia da conexão e aplicar a neurociência com afeto. Eu achei maravilhoso o que você acabou de dizer aí, não é uma receita de bolo que eu passo a criança lá.
Muito interessante.